Alô, galerinha do curso CN, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André de Biologia. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar a noção de probabilidade genética e, obviamente, relacionando com a análise de heredograma, a famosa árvore genealógica. Pessoal, o primeiro ponto importante antes de nós iniciarmos na prática, porque isso requer prática, é você levar em consideração que a árvore genealógica nada mais é do que uma representação gráfica de uma família. Então, essa representação gráfica, utilizando símbolos, a gente analisa então pessoas com certo grau de parentesco. E mediante esse heredograma, somos capazes de analisar a transmissão de qualquer característica genética, de qualquer característica hereditária. De tal forma que é fundamental que você saiba reconhecer os principais símbolos e, sobretudo, a partir deles, compreender que tipo de herança você está trabalhando para, aí sim, trabalhar com os cálculos de probabilidade. As provas do Enem são caracterizadas por questões de probabilidade relativamente simples, mas é fundamental que nós venhamos a trabalhar esse conteúdo para que você não seja surpreendido. Bem, aqui eu trouxe um heredograma. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é que ele é constituído por 3 gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Além disso, em cada geração nós temos alguns indivíduos. 1, 2, 3, 4, por exemplo, na primeira geração. O quadrado indica o sexo masculino. O círculo indica o sexo feminino. Esse círculo preenchido e esse quadrado preenchido indica uma menina e um menino afetados por essa característica. Aqueles que não estão rachurados são indivíduos que não apresentam essa característica. Aqui eu não vou entrar no mérito da questão se é uma doença ou se não é uma doença. O que me interessa é manifestar ou não aquele caráter que está sendo analisado. Agora, a partir do momento que a gente já sabe essa simbologia bem básica, é fundamental que saibamos que a união entre um quadrado e o círculo indica um casamento. Caso fossem 2 traços unindo o indivíduo do sexo masculino com o indivíduo do sexo feminino, seria um casamento consanguíneo. Esse casamento, dentro do ponto de vista da genética, ele deve ser evitado porque aumenta a quantidade de doenças genéticas, de homozigoses recessivas, como geralmente a gente fala numa linguagem mais tradicional. Eu tenho um casal que teve 3 filhos. Esse outro casal teve 4 filhos. E assim a gente vai analisando como é que se dá a transmissão desse tipo de característica. O primeiro ponto que você tem que saber para uma prova de vestibular é identificar o tipo de herança. Essa herança ela é autossômica ou ela é alossômica? Mas o que é isso, Marcos? Autossômica significa dizer que é um caráter que se manifesta em ambos os sexos na mesma proporção. Da mesma maneira no sexo masculino como no sexo feminino e na mesma quantidade. Quando eu analiso esse heredograma, a gente percebe que tem 3 indivíduos afetados. De tal maneira que não existe um homem e meio afetado, uma mulher e meio afetada. Então, embora haja uma diferença entre homens e mulheres, nós devemos defini-la como sendo uma herança autossômica, que se manifesta na mesma proporção entre indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. Porém, se eu tivesse uma característica que o homem transmite para 100% de suas filhas, uma mulher afetada transmite para 100% de seus filhos, é o indicativo de uma herança associada a cromossomo sexual e, portanto, alossômica. Se o homem transmite apenas para os seus filhos, é o indicativo que o gene está localizado no cromossomo Y. Poderia ser uma herança restrita ao sexo. Se o homem transmite apenas para as suas filhas, é o indicativo de herança ligada ao sexo e o gene estaria localizado no seu cromossomo X. Nesse caso, como a característica se manifesta em ambos os sexos, nós estamos trabalhando com uma herança autossômica. Então, o primeiro ponto é esse. Vamos identificar? Então, o primeiro ponto é a herança, ela é do tipo autossômica. Autossômica. Ela se manifesta em ambos os sexos e na mesma proporção. Fechou?
Precisamos agora definir, dentro de uma visão básica, se ela é autossômica dominante ou ela é autossômica recessiva. Muitos alunos vão para a quantidade. Tem menos é recessivo, tem mais é dominante. É errado, não faça isso, pelo amor de Deus. Você tem que analisar como essa característica ela é transmitida. Aqui nós temos o indicativo de recessividade, é claro. Perceba que o caráter está presente na primeira geração, é ausente na segunda geração e volta a aparecer na terceira geração. Toda característica que pula gerações, damos o nome de caráter atávico. Caráter atávico. Pulou gerações, é um caráter atávico. E isso é um indicativo de recessividade. Segundo ponto, e isso é fundamental para você observar. Eu tenho um casal de indivíduos normais apresentando uma criança afetada. E isso, na maioria das vezes, define que é um caráter recessivo. Então, nós temos uma herança autossômica recessiva. Autossômica porque se manifesta em ambos os sexos e na mesma proporção. Recessiva porque pula gerações e eu tenho um casal de indivíduos normais tendo uma criança afetada. Então, definimos que é uma herança autossômica recessiva. Sabemos, então, que o heredograma nos dá características, concorda comigo? Se ele me passa característica, ele está me demonstrando um fenótipo. O que você precisa definir? O genótipo. Ele está me dando caráter. Então, eu preciso determinar quais são os pares de genes que determinam aquele caráter. Vamos chamar de A, né? Vamos utilizar a linguagem padrão. Então, como é que seria? Nós teríamos, então, os indivíduos normais e os indivíduos afetados, correto? Se eu estou trabalhando com uma herança autossômica recessiva, eu vou chamar o afetado de azinho-azinho. E eu vou chamar o normal de azão-traço. Mas por que azão-traço? Porque pode ser azão-azão ou pode ser azão-azinho. Se ele for azão-azão, diga aí para mim, ele é homozigoto, perfeito. Se ele for azão-azinho, ele é heterozigoto, legal. E se ele for recessivo, obrigatoriamente ele será homozigoto. Porque todo gene recessivo só vai se manifestar se ele estiver em dose dupla. Isso é uma obrigatoriedade para o gene recessivo. O gene dominante é aquele que pode se manifestar em dose simples. Por isso que o indivíduo dominante pode ser homozigoto ou heterozigoto. Fechou a ideia? Me acompanha, vamos lá. Eu já sei, então, os genótipos. Eu vou pegá-los e atribuir agora aqui no heredograma. Acompanhe o raciocínio. Como eu sei que todos os recessivos são homozigotos, automaticamente já sei os seus genótipos, e eu sei que essa herança é recessiva, então eu já sei o genótipo dos afetados. E qual é o genótipo dos afetados? É azinho-azinho. Então o que eu tenho que fazer? Colocar o genótipo deles. Então vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Azinho-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho. Já sabemos o genótipo. Vamos trabalhar agora com o dominante, correto? Vamos lá. Olha só, toma muito cuidado. Tá vendo aqui, ó? Um azinho veio do pai, outro azinho veio de quem? Da mãe. Então a gente vai colocar, ó, o azinho do pai, o azinho da mãe. Eles não são normais? Se eles são normais, eu preciso ter o alelo dominante. Então eles são heterozigotos. Então responde para mim direto. Um casal de indivíduo normal pode ter uma criança afetada? Pode, claro que pode. Desde que eles sejam heterozigotos. E qual o genótipo do heterozigoto? Azão-azinho. Beleza, vamos continuar. Olha aqui essa mulher afetada. Qual é o gene que ela vai transmitir para os seus filhos, para todos os seus descendentes? O recessivo. Então, todos eles terão uma cópia do alelo recessivo. Como eles são normais, eles serão, então, o que, pessoal? Heterozigotos. O mesmo acontece para essa parte da família. Eu tenho esse cara afetado, ele vai transmitir esse alelo para sua filha. Como ela é normal, ela também é heterozigota. Agora nós temos algumas situações bem particulares. Vamos a elas? Me acompanha.
A mulher número 4 da primeira geração e o homem número 1 da primeira geração, eles são normais. Mas quais são as informações que nós temos acerca deles? Apenas os seus filhos. Eu não tenho mais nenhuma informação. Então, muito aluno vai colocar azão. Calma, calma. A gente não sabe. A gente não tem outras informações. Então, como é que tu deves representar? Como azão, traço. Azão, traço. Por quê? Porque ele pode ser homozigoto, mas pode ser também heterozigoto. Agora, vamos trabalhar bem aqui embaixo. Quando eu pego esse casal azão-azinho com azão-azinho, olha a situação que nós temos, galerinha. Olha aqui, ó, azão-azinho cruzando com azão-azinho. Vamos fazer juntos? Eu vou ter, ó, primeiro com primeiro azão-azão, primeiro com segundo azão-azinho, segundo com primeiro azão-azinho, segundo com segundo azinho-azinho, correto? O que eu sei? Eu sei que eles são normais. Mas eles podem ser homozigotos ou heterozigotos. Então, o que eu faço? Azão, traço. Azão, traço. Azão, traço. Aqui, eu também não tenho nenhuma informação acerca dele. Então, eu vou representar como azão, traço. Agora, a gente vai brincar com esse heredograma. Vamos colocar aqui uma situação? Qual seria a probabilidade do casal 3-4 da segunda geração vir a ter uma criança afetada? Aí é fácil. Por quê? Porque eu já sei o genótipo dele. Como eu sei o genótipo do casal 3-4, aí já está claro para mim. Por quê? Porque eu fazendo o cruzamento, eu já sei que eles são heterozigotos, eu vou obter estas possibilidades genotípicas e a probabilidade de eles terem uma criança afetada vai ser, a probabilidade de ter uma criança afetada vai ser de 1/4 ou 25%. É bem tranquilo, concorda comigo? Mas qual é a probabilidade desta mulher número 4 ser heterozigota e assim transmitir o gene para o seu filho? Aí vamos lá. A probabilidade dela ser heterozigota vai ser 2/4? Não, não vai ser 2/4. E por que não será 2/4? Porque essa mulher, diga para mim, ela já nasceu ou vai nascer? Já nasceu. Ela já está aqui. E ela é normal. Sendo assim, ela não tem nenhuma condição de ser azinho-azinho. Então, quantas chances são no total agora, pessoal? 3. Dos 3, quantos são heterozigotos? 2. Então, a probabilidade desta mulher ser heterozigota é 2/3. E, Marcos, isso vai influenciar? Vai. Por que vai influenciar? Suponhamos que este homem número 5 da terceira geração tenha o pai afetado. Se ele tem o pai afetado, eu sei que ele é heterozigoto. Concorda comigo? O pai dele é afetado, ele é heterozigoto. Qual é a probabilidade deste casal 4-5 da terceira geração ter uma criança afetada? Aí, meu amigo, o cara que é precipitado vai jogar 1/4 ou 25% e não é o teu caso. Por quê? Porque você não é precipitado. Você está tendo aula aqui com a gente, você está aqui tendo o acompanhamento dos professores do CN, entendeu? Então você não vai chegar e colocar 1/4 na cara de pau, na cara de madeira. O que você vai fazer? Vai desenvolver. Então veja, eu posso afirmar que esse casal pode ter uma criança afetada? Pode, desde que eles sejam heterozigotos. O homem eu afirmei, né? Porque na situação problema, eu defendi que ele tem um pai afetado. Então, eu vou representar aqui. Vamos supor que ele tenha o pai dele afetado. Ele tendo o pai afetado, ele vai ser heterozigoto. Essa mulher eu não posso afirmar, mas eu posso calcular, inclusive eu já fiz. Qual é a probabilidade dela ser heterozigota? 2/3. Aí sim eu trabalho. Vamos lá. Eu sei que a probabilidade dela ter uma criança afetada vai ser azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Concorda comigo? A probabilidade de nascer afetado vai ser 1/4. Mas vai ser 1/4 se ela for heterozigota. E qual é a probabilidade dela ser heterozigota? 2/3. Então, eu multiplico pela probabilidade de ser heterozigota. E aí eu faço esse cálculo matemático bem aqui e a resposta vai ser 1/6. Então, a chance desse casal vir a ter uma criança afetada é 1/6. Isso damos o nome de probabilidade condicional. Deu para acompanhar como é que se trabalha com herança autossômica recessiva?
Então vamos ficar atento agora para se trabalhar com uma herança autossômica dominante.